eu sou a Daniela Krieger. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Café de Quinta. Aproveite, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Hoje, como convidado, nós temos Ramon Benedetti, das Tintas Benedetti. Seja bem-vindo, Ramon. Oi, Dani. Boa tarde. Um prazer estar aqui contigo. Depois de tanto tempo que a gente não se via, não conversava, poder compartilhar, contar um pouquinho da nossa história. Isso. Obrigado pelo convite. Ramon, a nossa história é de longa data. Nós nos conhecemos há muito tempo, há mais de 20 anos, né? Verdade. Ramon, conta pra gente um pouquinho da tua história, de como tu chegou na Tintas Benedetti. Da onde vem a tua história toda? Certo, vamos lá. A Tintas Benedetti, na verdade, é uma empresa familiar. Meu pai começou ela. Ano que vem, agora, em fevereiro de 2026, estaremos completando 30 anos de Blumenau. Então, o pai tinha loja lá em Tubarão já na época. Então, ele teve a loja lá durante 8 anos. Nossa, longa data, né? Já há bastante tempo, vai dar quase 40 que o pai tem a loja. E aí, na época, os negócios não estavam tão bons. E ele decidiu, conversando com os representantes que atendiam ele lá, atendiam a região aqui, perguntou qual mercado que teria uma possibilidade de crescimento melhor. O pessoal trouxe Blumenau para ele. Ele já gostava de Blumenau, já frequentava aqui, vinha para o Oktoberfest na época com a família, a gente vinha pequeno, nós íamos pequenos. E ele... Hoje eu entendo um pouco melhor a coragem que ele teve, já com 4 filhos, todos pequenos, aí nós adolescentes, já maiorzinhos, a minha irmã pequenininha ainda, e ele botou a família no caminhão, a loja em outro, e veio para Blumenau, começou do zero. Isso foi em 96. Então, estamos há 30 anos em Blumenau, e a gente desde novos sempre trabalhamos com ele, assim, desde pequenos ele já nos levava para a loja para ajudar de qualquer maneira, assim, já no depósito, na limpeza, organização. E aqui em Blumenau a gente começou um pouco mais sério. O meu irmão, mais velho, já começou mais engajado do que eu ainda. Eu ainda não queria muito partir para turismo, como tu sabe, né? Sim. Fui fazer turismo e hotelaria em Balneário. Mas até na época de turismo, eu já trabalhava durante todos os dias e de noite eu ia para Balneário Camboriú. Então, até durante o segundo grau a gente já trabalhava também, sempre desde cedo, assim. E aí, em 96 o pai começou aqui. Uns 3 anos depois ele botou a filial na Água Verde. E agora não recordo o ano exato, ele botou uma filial em Brusque. Já é uma rede de lojas de tintas, né? Isso. O que mais que tem lá na loja? Só pra gente ter uma ideia e visualizar isso melhor. Vamos lá. A gente teve uma... Hoje tem o Bivotar, que o pessoal fala, né? Bonitinho, o pessoal da tecnologia fala. O pai começou um negócio com tinta automotiva e autopeças. Foi assim que ele começou aqui, foi assim que ele... expandiu quando ele botou a segunda loja na Água Verde. Em determinado momento, uns 17, 18 anos atrás, ele tirou a autopeças da Água Verde, concentrou tudo na loja do Aterro, lá do Sol do Norte, e começou com tinta residencial também. E ele continuou com tinta automotiva até uns 2, 3 anos atrás, lá na loja dele do Aterro. Quando ele decidiu parar com a autopeças também e entrar com tinta residencial lá também. Então nós temos as 2 unidades hoje trabalhando com tintas residenciais e automotivas, só tintas. E a loja de Brusque sempre trabalhou só com tintas automotivas. Nunca trabalhou com tinta residencial. Há 2 anos atrás... Tá, vamos por partes. Em 2015, esse ano completou, agora mês passado, completou 10 anos, que o pai decidiu separar as lojas para os filhos. Nós somos em 4 filhos, 3 deles... Os homens trabalhavam com ele. Em 2015, o pai decidiu que, vamos dividir. E ele vendeu a loja de Brusque para o meu irmão mais velho. E vendeu a unidade da Água Verde para mim e para o meu irmão mais novo. E ele ficou com a mais antiga do Aterro, do Sol do Norte. E o meu irmão ficou comigo uns 2 anos. Depois decidiu que não era mais o que ele queria para a vida dele. Então hoje eu toco sozinho lá, a empresa é minha da Água Verde. A do pai tem a unidade dele do Sol do Norte. E o meu irmão mais velho tem a unidade dele de Brusque. E ano retrasado, em 2024, eu abri uma unidade em Indaial. Aí lá é tinta residencial e eu entrei também com um segmento de acabamentos. Lá eu tenho um sócio também que está comigo. Ele está na operação lá, que abre e que fecha e tal. E lá nós começamos com louças, metais, piso vinílico, laminado, porcelanato, além da tinta residencial. Ramon, isso é uma história de sucessão empresarial, né? A gente teve aqui alguns convidados que falaram que passaram para os filhos, tal. Como é que foi essa trajetória dentro da tua família da sucessão
empresarial? Que o teu pai já foi colocando vocês, certo? Mas como foi para ti isso? Então, do meu ponto de vista, na época que o pai decidiu fazer essa separação, eu não concordava muito. Para mim, o grupo ia perder força, separados. Mas ele, pelos motivos que ele tinha, ele decidiu. Acho que seria a melhor maneira, talvez, até de evitar brigas futuras e Sim. própria divisão ali de gestão e tal. Com o passar... E pensando no grupo, eu achava que seria ruim. E pensando em mim, naquele momento, não estava tão preparado, eu achava assim. Não era muito o que eu queria para minha vida, de ser bem sincero. Até na época, em 2015, eu fiz uma viagem, a minha atual esposa, ela tinha acabado a especialidade dela, ela é médica gastro, e ela ia retornar para Blumenau. Ela estudou em Floripa, depois em Joinville, estava acabando, ia voltar para Blumenau e ia começar a vida dois de casado, né? Sim, vida sim. séria. Aí eu consegui convencê-la, né? Porque ela não estava muito afim de fazer uma viagem longa, queria começar realmente a trabalhar e entrar no mercado. Mas eu consegui convencê-la e a gente ficou... Ela ficou 6, eu acabei ficando um pouquinho mais, que depois eu fui para a Itália tirar minha cidadania. Mas ficamos 6 meses viajando. Fizemos uma volta ao mundo. Que legal. Bem legal, uma viagem bem interessante, sim. Visitamos países bem diferentes. E aí, durante essa viagem... Nessa viagem, teu pai ainda não tinha feito a sucessão. Não tava. Foi bem ali, lá na viagem ele deu aviso já. Ó, quando tu voltar, nós vamos sentar aqui que nós já sei o que eu vou fazer. E aí já tava... Ele definiu quando a gente tava viajando, assim. E aí, durante a viagem, em determinados momentos, a ficha foi caindo e tal. E aí, assim, poxa, eu preciso achar alguma coisa que me dê um sentido maior para a vida. E... que não era a loja, que eu já estava trabalhando com ele. E aí, sei lá, uma semana depois, uns meses depois, ele veio com essa ideia de que ele ia passar a loja. E nós ia ir para mim com meu irmão e tal, que já estava acertado com o meu irmão mais velho, já estava até definido com o CIP lá de Brusque. E só tinha que alinhar como é que nós faríamos a questão de valores aqui e tal, da outra unidade. E aí eu fiquei naquele impasse, né? Não era uma decisão tua, né? Sim, tu não tinhas tomado não. A decisão de entrar para esse ramo. Não, exato. Acabou surgindo essa oportunidade. Mas não era um desejo meu genuíno de... Ser dono da loja. De ter aquilo ali como profissão para minha vida. E aí tava naquele momento de viajar, introspectivo, de reflexão sobre os porquês da vida. E aí quando ele veio com essa proposta, eu comecei a refletir como é que eu poderia conciliar o meu propósito de vida pessoal com essa oportunidade. O entendimento que eu tive na época, Dani, foi de que o poder que eu teria de gerar uma mudança social que eu queria, esse propósito que eu queria, eu teria muito mais força de realizar essa mudança com uma empresa do que sozinho. Claro. Do que trabalhando para alguém, ou começando uma coisa do zero. E aí eu entendi que toda empresa pode ser um núcleo transformador da sociedade. E ela tem esse dever social de gerar essa transformação. E eu, na época, eu entendi isso e me fez aceitar a proposta e abraçar. Depois meu irmão acabou saindo, fiquei sozinho. Era uma coisa que eu também não esperava. E agora estou expandindo. E tenho esse objetivo além do vender tinta, de vender peça, produto, Sim. entendeu? Tu sabes que há alguns anos atrás eu ouvi uma fala do dono de uma grande loja e uma das coisas que ele falou foi: o melhor programa social é um emprego. Por quê? Ele tinha instalado no interior do Nordeste uma fábricazinha de uma parte da produção dele. Não era a produção completa, né? Era um corte ou uma costura, alguma coisa assim. Era uma cidade que não tinha nada, só tinha auxílio. E aí ele disse que em 3 ou 4 meses, depois da instalação dessa fábrica, já tinha salões de beleza, padaria, manicure, não sei o quê, lojinha de roupa. Por quê? Porque as pessoas estão trabalhando, se elas ganham, elas movimentam a economia. Então, quando a gente fala do social,
na minha opinião, as empresas são o maior fruto de benefício social. Aham. Porque quando a pessoa só recebe uma migalha, ela não tem possibilidade de crescimento. Sim. E nas empresas não, quando a gente emprega as pessoas, tu empregas funcionários, eu também. Então assim, quando a gente emprega as pessoas, a gente dá a oportunidade dessas pessoas crescerem, né? Exato. E tu falasse de propósito, geralmente propósito é o nosso assunto lá do final. Mas me diz, o que tu entendesse que foi o teu propósito naquele momento? Tu diz pessoal, quando Pessoal. eu queria outra coisa? Eu entendo que o propósito é algo que vai além de mim, que transforma o local, a comunidade, que gera um benefício para alguém, além da minha pessoa, assim. Então, nesse sentido, que Tu querias me ajudar. tocou, assim, eu queria alguma coisa que ajudasse a transformar a sociedade de uma forma mais direta, assim. Mas nem sabia nem como, né? Então, quando a gente é jovem, tem sonhos, a gente nem só era- quer mudar nem- o mundo, Nem era né? mais tão jovem, né? Mas... Mas já ainda é jovem, a gente ainda é Sim. jovem, jovens idosos, mas jovens. Ramon, como é que foi o resultado da opinião da tua família nisso? Quando tu chegou com essa ideia, como foi o retorno deles? A resposta que eles deram? Então, na verdade, talvez eu nunca tenha falado isso pra eles, assim, abertamente, de uma forma, assim, franca, de que eu de que não era isso que eu queria e tal. Porque lá mesmo foi acontecendo, né, internamente, eu e a Luana só, talvez, que a gente conversava sobre isso durante a viagem e tal. Quando eu cheguei em Blumenau, eu já estava decidido a realmente comprar a empresa e tocar o negócio, né? Então, não cheguei a compartilhar com eles essas reflexões. Mas a tua assim. família é bastante unida. Sim, sim. Conheci tua mãe, teus pais. Trabalhasse com a mãe, né? Eu trabalhei com a tua mãe, exato. A tua família é uma pessoa... A tua mãe é uma pessoa maravilhosa, imagina. Como é que foi pra família essa sucessão? Como é que... Além das definições, emocionalmente, como vocês lidaram com isso? Aham. Foi bem tranquilo, Dani. Eu acho que o pai foi certeiro, assim. Da maneira que ele fez e com a decisão que ele tomou, assim. A gente é bem tranquilo também. Chegamos no entendimento adequado. Todos, assim, a mãe apoiou ele desde o começo também a decisão dele. E acho que ele foi assertivo. Continua com a unidade para ele também. Ele é um cara super ativo. Tá sempre pra frente, querendo inovar e fazer coisas diferentes. Então, foi tudo certo. A família abraçou bem a ideia, assim. Abraçou bem. Aham. Me diz uma coisa, desse ponto da sucessão até hoje, que tu já tens a empresa tua há bastante tempo, o que tu diria que são os três pontos mais importantes para manter a empresa no eixo? Eu acho que o principal desafio é gestão de equipe. Conseguir tirar o máximo da equipe, ajudá-los eles a entregar o que precisa entregar e prosperar junto, assim. Acho que o principal desafio é a questão de gestão de equipe mesmo, gestão financeira também sempre um desafio no Brasil, né? A parte tributária, o custo muito elevado. Acho que eu diria que seriam esses dois principais pilares aí, as maiores dificuldades. Gestão de equipe e financeiro. Nesse mundo agora de falta de mão de obra total, o que vocês estão fazendo para conseguir transpor esse período? Porque a gente está num período pré-robôs, que logo vai ter, né? E ainda temos a necessidade de mão de obra, mas a reclamação geral das empresas, de todos os ramos, não conseguimos contratar, não tem pessoas para contratar, as pessoas não querem trabalhar. Como vocês lidam com isso e estão trabalhando para melhorar isso? Sim, a gente também tem essa dificuldade. Hoje nós estamos trabalhando para estruturar melhor o nosso RH e gerar formas de engajamento além do salário. Criar um envolvimento deles e criando oportunidade de crescimento para que eles vejam aquele momento profissional deles, olhar um pouquinho para frente e ver que eles podem crescer e podem ganhar mais e se desenvolver profissionalmente, financeiramente, e que vai refletir no bem-estar deles, na família deles.
Mas que é um desafio, assim, grande, Dani. Realmente é um desafio grande, aqui na nossa região, principalmente, né? Talvez não seja a nível Brasil essa dificuldade, mas Santa Catarina vem vivendo esse déficit, né? E a gente, como uma empresa ainda pequena, vem tendo um grande desafio de estruturar esse processo de gestão de pessoas, que a gente também não tem esse processo como a gente gostaria, mas estamos trabalhando para estruturar melhor isso e conseguir segurar e desenvolver essa equipe da maneira que a gente gostaria. Sim. A gente vê no dia a dia das empresas que o planejamento, ele é fundamental, né? Quando tu tens um plano bem elaborado, tanto de contratação, de seleção, de treinamento, você consegue começar a criar equipes mais estruturadas, mais engajadas, né? Mas vocês também fazem uma parte social muito grande ali na empresa. O que vocês fazem hoje dessa parte social? O que tu te dedica nisso? A gente apoia alguns projetos. A gente, por vender tinta, né? A gente recebe bastante pedidos também de doações, de ONGs, de creches, de colégios, alguns voluntários. Hoje tem os movimentos de algum PF também, pessoa física aí se envolvendo e fazendo um trabalho social bem legal em Blumenau, que tá repercutindo até a nível Brasil, assim. E a gente sempre apoia o máximo que a gente consegue esses projetos. São projetos muito legais e a gente tem esse DNA de se envolver e ajudar. Essa tem muito a ver com o nosso propósito de transformação social, assim. Uhum. E os desafios do dia a dia de gestão ainda não nos possibilita criar os nossos próprios projetos de uma forma mais estruturada e longeva, assim. Então a gente acaba apoiando muito o projeto de outros. Então, várias ONGs, várias instituições que a gente apoia e ajuda. Apoio é o financiamento, material? Grande parte com doação de material, isso. Alguns maiores até, como a gente fez agora recentemente, ano passado, retrasado. Teve a pintura da Ponte dos Arcos, do Teatro Carlos Gomes, de parte do Teatro Carlos Gomes, que aí foi junto com o nosso parceiro da Coral, do Grupo Axo Nobel, também estavam junto conosco. A Tintas Futura, que é um outro parceiro nosso muito forte, também está sempre nos apoiando. E ações, quando não são tão grandes, a gente abraça sozinho mesmo e a gente mesmo acaba apoiando, né? A gente vê que no mundo de hoje sempre é importante a gente ajudar um pouquinho do lado, né? Eu sempre falo das mentorias também. A gente que é consultor, que trabalha com o conhecimento, que não tem um produto, a gente também se doa no ajudar com conhecimento, mentorando, né, as pessoas. Ramon, e desse negócio que tu fosse fazendo até hoje, o que o trabalho se tornou para ti? E o que mais você tem na vida de negócios? Então, no começo desse ano, Dani, eu adquiri a Top Mobile, uma loja de acabamentos aqui de Blumenau, já tem uns 15 anos, fez 15 anos de história esse ano. E casa muito com a loja que eu já tenho em Indaial, de acabamentos também. Então, eu vi um potencial nessa empresa de aumentar o portfólio dela, de fazer um trabalho legal junto aos arquitetos. É uma loja mais focada em acabamentos premium. Sim. E passamos esse ano dando uma reestruturada na loja física, aumentando o portfólio de produtos. Agora colocamos um piso vinílico, lamina. A loja já vendia, muito conhecida por puxadores de móveis, e vendia também louças e metais e alguma coisa de eletrodoméstico. Então nós aumentamos agora, botamos um aquecedor a gás, botamos um piso vinílico, laminado, aumentamos a gama de louças e metais e também de eletrodoméstico. É uma loja mais focada no arquiteto, mas que também acaba atingindo também o cliente final, né? E eu tenho um outro negócio que é uma representada da Tintas Coral para o canal Engenharia, que é uma representada que vende direto de fábrica para grandes obras. Então aí eu atendo construtoras e qualquer grande obra, assim, grandes galpões, hospitais, shoppings, esses mercados maiores, assim. E esses são os negócios que nós temos hoje. E como é que tu enxergas o mercado da construção civil hoje? Porque nós estamos no limite, né? Acabou de haver o início da reforma tributária, tem alterações vindo aí. E como é que tu estás enxergando esse mercado agora para o ano de 2026? A reforma tributária é sempre um receio grande de todo o mercado.
Na verdade, o mercado da construção civil já não vem tendo bons momentos aí nos últimos anos. Esse ano e ano passado também já não estava bom. Em função da macroeconomia no geral, né? A gente tem uma certa bolha aqui no nosso litoral, que é um mundo à parte, né? Do nível Brasil. Temos aí das 5 maiores metros quadrados, mais caros metros quadrados do Brasil, 4 estão aqui no nosso, pertinho da gente, né? Isso. Cidades. Mas até lá, eles vêm sentindo bastante. Os próprios construtores do litoral. O mercado está desaquecido, e alguns já começando a patinar e alguns quebrando já, que não tem capital próprio forte, né? A nossa região de Blumenau, nós temos construtores bem consolidados. Então, pessoal que está pé no chão e tem capital e toca a obra, vendendo ou não vendendo, né? O litoral, eles tocam a obra com as vendas que estão entrando. Aqui, pessoal vendendo ou não vendendo, eles tocam a obra e vão entregar. Então, Blumenau é um mercado bem consolidado. E agora, recentemente, teve alguns lançamentos maiores. Assim, também é um mercado que o pessoal... Os próprios construtores aqui foram para o litoral também. Quase todos estão lá. E deram uma seguradinha aqui nos lançamentos uns 5, 4 anos atrás. Assim, agora começou a dar uma retomada. Até porque quando a gente fala de 5 anos atrás, nós tivemos a pandemia. Então, tudo deu uma pausa, né? Sim. Mas assim, quando a gente fala de mercado da construção civil e do teu trabalho, que é ligado a esse segmento, como é que tu estás vendo a renovação das formas de venda? Porque hoje, até hoje ainda, as lojas a pessoa vai lá e ela compra. Tu faz a parceria com os arquitetos, né? Busca nas construtoras parcerias. Mas como é que tu estás planejando isso para frente? Vocês já têm um trabalho online? Vocês estão migrando para o digital em algum momento? Como é que tu está vendo isso? Sim, a gente vem se fortalecendo nas redes sociais bem forte. Instagram principalmente. Tanto em todas as unidades, as lojas físicas. E a gente já tem um e-commerce rodando também. É um projeto que está começando já faz 2, quase 3 anos. E ele vem mais focado na parte de estética automotiva, que é um outro segmento que a gente trabalha. Shampoo, cera, produtos para couro, no geral para vidro, né? Tudo que vai para limpeza e detalhamento de um carro. E agora a gente vem agregando novos produtos dos outros segmentos. Então a ideia daqui a pouco é ter todo o nosso segmento, tinta residencial, tinta automotiva, estética automotiva e acabamentos, tudo no online também. Então a gente não tem como virar as costas para online, a gente é obrigado a estar lá também, então a gente já sabe disso e já estamos nesse caminho. E ao mesmo tempo a gente vem consolidando a loja física para entregar além de produto. Um atendimento, uma consultoria, um detalhamento, que é o que vai diferenciar a loja física do online, né? Então, o uso da IA, das vendas online, assim, a gente ainda não vê de uma forma tão dinâmica para nossa realidade. Por uma venda para uma construtora, para um cliente final, ainda não é tão palpável assim. O negócio é mais face to face ainda. O faturamento e o WhatsApp, de vocês, né? é físico ainda. Sim. Grande parte dele é físico. Na verdade, grande parte via WhatsApp até, assim, se for botar, né? Por clientes já existentes, né? Buscam físico, entrega e tal, não é online, né? Isso. É interessante, porque tem vários ramos que o pessoal já migrou para o online há alguns anos. Não existe praticamente mais no físico, né? Tem muito poucos ramos que perduram no físico. O nosso mercado ele é um pouquinho mais tradicional ainda. Vai acontecer, talvez já venha acontecendo, mas é mais gradual. Até porque tem a escolha da cor, tem a sobra de material, tu vai comprar um material que às vezes não vai faltar tinta, vai sobrar tinta, se tu precisar de mais um pouquinho daquela cor. Tudo isso depois tu fica um pouco amarrado em ter um ponto físico que facilita esse processo, essa falta, esse pós-obra, essa garantia. Tem a parceria do pintor também, de ele passar lá, pegar o material, te indicar, usar a marca que ele gosta de usar, o produto que ele está acostumado. O próprio arquiteto também tem esse processo de ele estar próximo da loja, ele gosta dessa consultoria, dessa proximidade com a loja. Porque na hora, obra tem muito contratempo. Não tem obra que não vai ter contratempo. Isso é verdade. Então, na hora que o pepino bate, tem que ter um parceiro para resolver. E a gente foca muito nessa parceria. Muitas vezes a gente tem um prejuízo, se incomoda, foge do nosso... a gente estabelece, a regra é essa.
Pô, mas é um parceiro teu, é um pintor parceiro teu, é um arquiteto parceiro teu. Então, pô, nós vamos fugir da regra aqui, o cara é parceiro, vamos resolver, nós temos que resolver, ele tem que entregar a obra, vamos entregar a obra. Então, essa parceria que a gente preza muito, é um diferencial que o offline nos possibilita criar isso, esse relacionamento, né? Fortalecer relacionamento, se ajudar, que o online já não consegue oferecer, né? É verdade. Consegue, mas é mais difícil, né? Fora do online, a gente tem a personalização mais próxima, né? Então, eu também tenho apesar do meu serviço ser muito online, ele é todo online, a gente presta o serviço online, mas as reuniões com clientes, o atendimento personalizado, o dar a informação a mais para o cliente, isso faz uma diferença gritante, realmente. Quando a gente fala de gestão da empresa, fazer crescer, tomar decisões, olhando para a tua história, o que tu enxergas que foram os maiores erros que tu tenhas cometido ou que te quase cometesse e que iam te atrapalhar? Então, Dani, eu acho que o meu erro foi crescer sem definir processos de controles. E aí o furo aparece depois. Isso é fundamental, realmente. Os processos e os controles são significativos. Eu acho que foi mais nesse sentido, assim. Então a gente até vem... E agora eu tenho um desafio também, porque eu tenho essa gestão independente de cada unidade, né? E agora eu estou num processo de estruturação de uma gestão como grupo. Até para facilitar controles, centralizar alguns processos e até para a questão de pessoas e gestão de equipe e possibilidade de crescimento deles entre as unidades e tal. Esse é meu desafio agora, é poder estruturar essa gestão como grupo e poder melhorar meus controles e processos, assim. Isso é fundamental. Quando a gente está crescendo, os empresários não têm muita noção disso, né? Eles começam a fazer aquilo que eles fazem bem. Vende o seu negócio e tá tudo certo. Mas quando você começa a passar de um patamar, geralmente um patamar de faturamento que a gente analisa, você precisa ter profissionais que te ajudem. Então, profissionais de gestão, o advogado bem estruturado, a contabilidade bem estruturada, alinhada, são serviços que são fundamentais para as empresas. E, às vezes, o empresário se apega a pagar uma contabilidade baratinha, não tem um advogado, dá uma ligada para alguém para perguntar se está certo, assina os contratos aleatoriamente. Isso prejudica muito. A gente vê muito hoje empresas que cresceram e estão pagando processos, estão pagando contratos que elas não analisaram antes. Sim. Então, isso é uma coisa assim... o planejamento no crescimento, ele é fundamental, realmente. Eu até hoje, de manhã, estava em reunião com a empresa de consultoria, como estamos começando um processo agora, que é nesse sentido de estruturação de gestão. E foi o que eu trouxe para eles, é exatamente isso, assim, eu preciso que vocês me clareiem aqui, eu preciso mudar o meu mindset, né? Porque eu estou acostumado a tocar uma empresa, estava ali todo dia na operação, agora já não estou mais todo dia. Então, preciso também coordenar aquela equipe e deixar eles bem claro como é que tem que funcionar, por mais que eu estava lá, agora não estou mais, como é que vai ser agora se eu não estou aqui? Por mais que eles já sabem intuitivamente, eu preciso deixar isso de uma forma mais clara, bem estruturada, para que não deixe dúvidas de como eles têm que atuar quando eu não estou lá, né? É a cultura que já está implantada sem eu saber. Agora vamos fazer uma cultura aqui, implantada com propósito aqui. A cultura da empresa, ela geralmente é a mente do dono. Uhum. Só que além disso, quando você começa a reestruturar, você percebe que enquanto todas as pessoas precisam vir falar com o dono para decidir as coisas, você não tem processo. Porque o ideal é que cada funcionário tenha as suas atribuições e o seu limite de decisão estabelecido. Uhum. Aí você consegue ter mais liberdade para fazer a gestão de mais de uma empresa, principalmente, porque isso é uma coisa que começa a pessoa ficar sobrecarregada, porque ela está demandando muito, né? Perfeito, perfeito. Eu tive até uma mudança de gerente também agora recente, e aí acabou criando toda essa necessidade, ficou mais latente, né? De definição de processos, de cultura e tal. E estamos passando nesse processo agora de
de organização, estruturação, de olhar de cima. E tá um momento bem legal, assim, de olhar para frente, para cima e fazer um 2026 bem... Diferente. Bem próspero. Por mais que teríamos vários desafios, né? Tributários e Copa do Mundo, e eleições, e o pessoal e feriados. Mas Nossa. é aquela história, a gente não... Acho que o empresário não pode se abater, não dá. abater e olhar para os problemas. Temos que fazer o nosso e bola para frente, independente do que os governos fazem, os políticos fazem, o que acontece aí fora, cada um tem que focar no que tem que fazer e vamos fazer o nosso. Nós temos que trabalhar sempre com planejamento para que possa haver uma busca pelas soluções, né? A gente não consegue mudar a estrutura do meio onde você está inserido. Você consegue buscar soluções. E aí é nesse ponto que entram as consultorias, o planejamento, o BPO financeiro, enfim. Hoje, quando tu falas de desafio, o que ainda te desafia na vida? Então, na verdade, desafios da vida... Eu sou um cara inquieto por natureza, assim. E um pouco... Me cobro bastante. Me cobro e cobro quem me rodeia. Então, mas ao mesmo tempo me cobro por saber que daria para fazer melhor. Mas não que eu tô infeliz com o que eu tenho, com o que eu faço, com o que os outros me entregam. Então, nesse sentido de que eu sei que dá para tirar mais, assim. Mas o meu desafio aí da vida, eu diria que é mais a partir de equilíbrio de vida pessoal, vida profissional, conseguir aproveitar. Eu tenho, não falamos da vida pessoal ainda, não sei se vamos entrar, mas eu tenho 2 filhos pequenos e sou muito feliz de ser pai, assim. Eu acho que é uma experiência maravilhosa e que... Como a tua família lida com a tua carga de trabalho, com a tua trajetória? Como é que funciona isso? Eu tenho uma certa flexibilidade de horários, né? E tenho meus compromissos de levar meus filhos para a escola todo dia, sou eu que levo. Aí segunda e terça eu pego, que a minha esposa não pode, e os restantes da semana ela pega. E da manhã cedo, eu vou para academia cedo, depois eu volto para casa, a gente meio que toma um café juntos também, normalmente. E aí de noite eu mudei minha rotina noturna de exercício, de compromissos noturnos, passei tudo para amanhã, bem cedo, para poder ter a noite livre também, para poder ficar um pouco mais com a família. E eu acho que o desafio é esse aí, é poder aproveitar a vida além do trabalho também, né? Poder conseguir gerar um propósito pro trabalho e ao mesmo tempo tu em casa com a família poder aproveitar a vida. E esses momentos que no fim a vida tem que ser mais marcante, tem que sentir a vida no simples. No dia a dia, no momento, no futebolzinho com o filho, é no detalhe, assim, não é na grande viagem, não é nesses momentos esporádicos que se tem, né? E... A felicidade, ela é do todo dia, né? Não é uma busca incessante por um momento fantástico. Uma coisa de hoje com a rede social, de querer ficar postando essas maravilhas, como se querendo achar um monte de coisa para fazer, para postar, parece que a vida é... Há mais comparação, né? E aí, no fim, eu venho entendendo que a vida é o dia a dia, tu ter o prazer de estar ali com teu filho, de estar fazendo simples assim, e estar vivendo aquilo e sentindo a beleza de estar vivendo aquele momento assim, e saber que eu me emociono assim, com frequência, assim, de ver os meus filhos e saber que daqui a pouco eles vão estar grandes. E já vai passar e nunca mais vai voltar esse momento de estar com eles. Isso é muito interessante. Não, me arrepio até de falar assim. É muito interessante porque, assim, a gente, em alguns momentos da vida, a gente constata o pouco de tempo que a gente tem com os filhos, né? Então, a gente que é empresário, trabalha muito. Eu trabalhei muito toda a minha vida, muito mesmo. E criei meu filho sozinha. Então, quando você olha para ele, hoje com 15 anos... e percebe que ele vai se tornar um grande homem, que a educação deu certo, que todo o esforço que você fez tá dentro daquilo que você tinha de expectativa, é uma sensação muito prazerosa. É uma coisa muito boa. É mais ou menos como quando você cria um negócio que dá certo, que você consegue observar o quanto você consegue ajudar as pessoas com o seu negócio e ter resultados de ajuda da melhora, do crescimento das empresas, das pessoas. Isso é bem legal. Tu me fez lembrar com um entendimento que eu tive um tempo atrás, de que fazer o bem dá trabalho.
E dá trabalho. Criar filhos é fazer o bem e dá trabalho. E dá trabalho pra caramba. Dá trabalho. E dá trabalho pra caramba. É prazeroso, tem os momentos de dificuldade, que a gente sai do sério, fica bravo e tal. Tem, né? Mas é grandioso, né? Quando tu E é uma coisa muito... que é algo além, é muito... Mas é muito interessante porque criar um filho dá trabalho. Mas criar um negócio também dá trabalho. E uma das coisas que a gente mais vê os empresários falando é que a ilusão de quem quer empreender é justamente essa. Eu vou começar a ter o meu negócio, vou ficar rico amanhã e não tenho mais o compromisso de horário. Não tenho... Quando, na realidade, tanto na criação de filhos quanto quando você cria um negócio, só funciona e só dá certo se você se dedicar muito, por longos períodos. Então, as empresas são quase como filhos. Sim. Tu ainda recebeu ela meio já andando. O filho já estava um pouco criado. Já estava criado, já estava um pouco criado, né? Mas, Ramon, quando a gente fala de carreira, nós dois já estamos um pouquinho à frente. A gente não está no final, mas a gente já passou do começo, né? O que tu dirias para o Ramon de 20, 25 anos atrás? Que conselho tu darias? Eu tava lembrando esses dias, logo que eu voltei de viagem lá, eu achava que eu queria me estabilizar profissionalmente, fazer umas rendas extras além da loja. E aí, em determinado momento, agora até no começo da pandemia, eu fiz um curso lá. E aí o cara me despertou um outro entendimento de que a não utilização do meu potencial é um desperdício. É quase um... Como é que ele... Quase um crime. É quase um crime, mas um crime com a criação, com o criador. Isso. Um desperdício de talento, de possibilidades, assim, de transformação. E aí eu venho... Aquilo foi um despertar para mim, assim, não tem? De que eu tinha muito mais para crescer e para conquistar do que o que eu estava imaginando e almejando naquele momento. E me tocou bastante, assim, quando olha o desperdício, olha o que tu tá fazendo aí. Pô, Deus te deu uma capacidade de fazer tanta coisa e tu só quer isso. Se acomodou, né? Se acomodou, tu quer ficar fazendo, tipo assim. E aí eu mudei meu entendimento, assim, quero trabalhar o resto da vida, quero produzir, quero fazer coisa boa, quero... Cada vez, claro, a gente vai mudando a mentalidade, né? Vai ficando mais consciente do que se faz, dos porquês. E vai escolhendo melhor as oportunidades, os desafios que se quer encarar. E nesse sentido, assim. E talvez o conselho que eu fosse dar hoje pro Ramon lá de trás, hoje eu tô com 44, 20 anos atrás, falou? Então, sabe quando aquele conselho que vem, entra no ouvido e sai pelo outro, que a tua mãe fala pra ti e tu não ouve? Sim. Então, talvez eu não estivesse pronto para ouvir o conselho que eu fosse dar hoje. Então, acho que cada um tem o seu momento, tem o seu processo. E as decisões que eu tomei, eu sou muito grato por tudo que eu vivi, assim, do que foi do bom e do ruim, assim. Acho que tudo me ajudou a me transformar, a formar quem eu sou hoje. Então, eu venho trabalhando muito essa gratidão no todo, assim. Com os desafios que eu tive, com as frustrações que a vida me deu. E eu acho que tudo ajudou a formar o Ramon que eu sou hoje, assim. Então, não teria. Não querias mudar nada. Não queria mudar nada. Não... Tudo em ordem. Isso é bom. Não tá. Não, né? mas a gente Podia vai ter crescendo. sido muito mais fácil, né? Mas eu acho que tudo no seu momento, assim. Por mais que a gente quisesse que fosse mais fácil, se tivesse sido mais fácil, nós não estaríamos no lugar onde estamos. Sim. Então já seria diferente. Exato. É isso aí, né? nesse sentido. Uhum. Eu escutei esses dias de um outro convidado, uma frase que me deu um significado diferente. O sucesso é um péssimo professor. E é muito interessante, porque as pessoas que erraram menos, normalmente elas ainda têm esses erros pela frente. Uhum. Né? E nesse sentido, o que tu dirias que seria um conselho ou diretrizes para quem está abrindo nessa área, ramo de lojas, de venda de material? O que tu poderia sugerir para as pessoas que ajudariam o gestor da empresa? Acho que hoje o principal de uma loja são pessoas.
Pessoas e proatividade. Um cara vai abrir, se vai abrir pequeno, provavelmente. Tem que ter se não for ele que vai trabalhar junto, ou vai botar alguém, não sei. Alguém proativo que busque, que vá atrás, que vai bater de porta em porta. Vejo o pessoal abre no comércio, abre a porta e acha que o cliente vai cair no balcão dele. Eu acho que o desafio do comércio hoje é esse, assim, é ir atrás, no meu mercado, né? Que eu vou atrás de obra, eu vou atrás de pintor, eu vou atrás de arquiteto. Esse é o grande desafio, assim, não achar que o cliente vai cair sozinho no... Passou o tempo de a gente ter as lojas com venda passiva, né? Hoje, em qualquer segmento, a gente fala até às vezes do profissional liberal, que a captação de clientes é fundamental. Você trabalhar na captação de clientes todo o tempo é fundamental. Hoje, o médico que abre o consultório e fica esperando, não tem cliente. Sim. Hoje, o arquiteto que senta em casa esperando que haja alguém para buscar ou no próprio escritório, é muito difícil. Você tem que fazer um trabalho de captação ativa de cliente. Isso é em qualquer área, né? Então, no segmento de vendas de loja, vendas de varejo, também tem as soluções, né? Você tem tanto a parte digital de e-commerce e o marketing digital, mas também as parcerias, como tu falasse, né? Sim. E hoje é um desafio muito grande para contratar vendedores que tenham resiliência para não se abater com um não. Tu vai vender, se tu tá fazendo esse trabalho de busca, de prospecção ativa, não só esperando vir, tu vai receber muito não, muito mais não do que sim. Sim, exato. Mas a grande maioria se abala muito. Vai uma vez, recebe não. Vai em outro, recebe não. Vai em outro, recebe não. No quarto ele já... eu acho que assim não vai dar. Vamos ter que mudar a estratégia, vamos ter que fazer outra coisa. Acho que esse público não dá. E ele começa a se questionar. E ele não espera o negócio acontecer. Porque o negócio demora. Claro. Isso é da geração, inclusive, que não tem essa resiliência, né? Então, quando a gente fala de treinamento de vendas, uma das coisas que eu já fiz muitos treinamentos de venda, e uma das coisas é, quantos nãos você precisa para ter o seu sim? Isso. Então, enquanto você não sabe qual é a tua métrica de o quanto eu tenho que buscar para ter uma aprovação, você não tem ideia. Você vai desistir no segundo, né? Vender é buscar nãos, não tem solução. O sim é uma consequência. Uhum. E quando a gente fala dessa parte de desenvolvimento, tanto dos vendedores quanto da própria equipe, né? Tem erros muito comuns na gestão. O que tu dirias que são os piores para desenvolver as vendas da empresa? Dani, eu acho que comunicação é o principal, assim. Ainda hoje eu estava falando com o meu gerente sobre isso, que a gente fala uma coisa, tu acha que a pessoa te entendeu. Aí depois tu vai ver ela tá fazendo outra. E no fim ela não entendeu o que tu falasse. E na hora ela concorda, ok, tudo certo, tudo certo. Depois tu vai ver ela não tá fazendo certo. Na comunicação, quando a gente fala, tem sempre 2 pontos a comunicação. Quem está falando e quem está ouvindo. A minha mãe é professora de língua portuguesa, tu sabes disso, né? E ela sempre falou isso pra gente. Não adianta nada eu falar se o outro não entendeu. Então, se eu tô falando numa língua diferente, se eu tô falando num formato diferente, se eu tô falando com termos que a pessoa não entendeu, ela não absorveu aquele conhecimento. Uhum. E aí, nisso, os processos ajudam, porque o treinamento em cima de processos bem estabelecidos evitam o problema na comunicação. Porque daí já está estabelecido. E aí vem o acompanhamento, né? O acompanhamento, sim. O acompanhamento, eu acho que é um outro desafio também, que eu tenho, inclusive, de fazer esse acompanhamento. Seria um desafio para tu te desenvolver ainda. Sim. De fazer e acompanhar depois. Ainda mais quando esse processo é uma alteração do que eles estão acostumados, né? Para conseguir essa mudança cultural, de entender que é dessa maneira. Existe uma grande tendência a voltar de como estava anteriormente. Isso. Então começa certinho, um pouquinho, daqui a pouco acontece qualquer acontecimento que surgir, é motivo para voltar como estava antes. E aí daqui a pouco, se tu não tá ali, tu vai ver, já estão fazendo de novo errado e já se perdeu de novo. E aí é como se começasse do zero de novo.
É. Então, esse acompanhamento de equipe e mudança de processo, assim, eu entendo que é um grande desafio na gestão de pessoas. Quando a gente faz as reestruturações de setores financeiros, eu trabalho mais com a parte de financeiro, não tanto com a de vendas, né? Mas as reestruturações de setores financeiros, às vezes tem necessidade de troca de ferramenta, o sistema. Sempre existe uma resistência muito grande por parte dos colaboradores, no geral, a troca, a mudança. Por quê? Porque da natureza humana, a gente quer permanecer no estado que a gente está, mesmo que seja ruim. E isso é que é um ponto que a melhoria, quando você consegue transpor, a melhoria é muito grande, né? Então, quando você faz essas diretrizes e a equipe vai e volta, você vai indo e levando. O mais importante é, você faz o planejamento, faz os processos e planeja as métricas de avaliação daquele processo. Se você não tem avaliação, não tem controles, pontos de controle, com formulários, seja de que forma você for fazer o controle, se são fichas de avaliação, no caso da parte de equipe, né? Quando você não tem esse controle posterior, você acaba tendo uma não aplicação do que foi feito. Então, a gente já tomou empresas que a gente voltou um ano depois e teve que fazer tudo de novo. Por quê? Se perdeu. Porque não houve o controle contínuo, né? A continuidade do controle, ela é fundamental, né? Quando a gente faz a consultoria, a gente sempre fala disso. Na parte financeira, que é a que eu lido diariamente, ela é mais burocrática. Então, você percebe melhor aonde tem que haver os controles. Quando a gente fala de gestão de equipes, é um pouco mais complicado nesse sentido. Por quê? Porque você está lidando com pessoas, as pessoas são diferentes. Como é que você vai controlar duas pessoas iguais? Então, você tem que ter ferramentas e a aplicação dessas ferramentas para poder executar de boa forma esse controle e as avaliações para crescimento. Senão, você não tem resultado na consultoria, né? Perfeito. E aí tem que ter os gestores alinhados com isso. Isso. E separando o tempo para poder fazer esse controle. Isso. Que aí está o desafio, eu acho. Nós conseguir implantar isso de uma forma constante, né? Sei lá, semanal ou quinzenal Isso. ou mensal para estar acompanhando esses números, esses controles, né? E tu sabes que é interessante, porque eu conheço vários empresários de segmentos diferentes que falam, mas eu não tenho tempo para fazer planejamento. Só que eles não entendem que o planejamento gera tempo. Então, quando você para tudo do caos que está a empresa e faz o planejamento devido, faz a reunião que é necessária, estabelece as diretrizes, o teu tempo depois flui melhor, ele sobra no final. Então, quando você não faz isso antes, você acaba tendo mais contratempos, mais erros, mais problemas a serem resolvidos, que acabam te gerando não só prejuízo financeiro, mas prejuízo de tempo mesmo. Sim. E acaba apagando fogo, né? Apagando incêndio. Uhum. Geralmente as empresas que chegam pra gente são empresas que estão sempre apagando incêndio, assim. Eu não sei o que fazer, eu tenho problema no meu financeiro. Mas aí o problema não é o financeiro, né? É a falta de processo, é a falta Ali de já tem o procedimento, reflexo final, já é o financeiro é o resultado da empresa, né? Então, se você é positivo ou negativo, mas o financeiro é o resultado. A empresa, ela tem toda uma gama de processos internos que precisam ser estabelecidos realmente. Perfeito. Ramon, o que tu gostaria de deixar de mensagem para o pessoal que está empreendendo agora? Eu acho que uma grande característica para empreender é a perseverança. Porque vão surgir vários desafios que a pessoa nem imagina antes. E o empreendedor, tem que estar ali. Tem que confiar, tem que acreditar e tem que ver potencial e tem que ir atrás. Por mais que vão surgir vários desafios. Eu acho que essa é uma característica fundamental para quem quer empreender, assim. E vai fugir muito do planejado, muitas vezes. Vai fazer um planejamento, vai fugir. E acreditar, né? Acreditar que também tem que sentir um pouco o feeling do mercado e tudo mais antes de começar também. Não pode ser começar em qualquer mercado, né? Hoje
quase todos os mercados passando por transformações enormes, com o online surgindo aí. Então, pensar bem antes de empreender. Essa ideia também de que todo mundo tem que empreender, também tem que ver se realmente vale a pena, se não vale empreender dentro de uma empresa que dê oportunidade de crescimento. A gente brinca que empreender é para todo mundo, mas nem todo mundo é para empreender, né? E as empresas estão querendo gente com mentalidade empreendedora. E querendo valorizar profissionais com essa mentalidade. Então, vai ter, dependendo se achar a empresa certa, ele vai ter todos os desafios de empreender, vai ter o retorno financeiro que ele quer, com todo um apoio de uma empresa já estruturada, parceiros consolidados, e vai conseguir tirar um financeiro interessante, que quem quer empreender, porque quer ganhar mais, quer sair do salário fixo aí, da CLT, né? É isso aí. Então, muitas vezes ele consegue ter esses benefícios que ele está querendo com uma boa parceria, com uma boa empresa também já consolidada. Então, só rever bem essa decisão, se realmente vale a pena, e se realmente sentir que tem essa oportunidade, que se abrace, mas se reestruture. Principalmente em relação ao financeiro, que eu acho que o pessoal não se prepara, né? A gente sabe, os números brasileiros comprovam aí a grande falência nos primeiros anos de qualquer mercado, e os desafios financeiros são enormes, de fluxo de caixa principalmente. Então, se for para empreender, que seja preparado para um cenário um pouquinho pior do que ele pode só estar imaginando, assim. Sempre buscar informações, né? Buscar saber de pessoas do mesmo ramo, buscar informações sobre o teu segmento, não só porque você tem aptidão para aquilo, né? Ramon, como é que as pessoas acham vocês na internet, e para divulgar ou para achar a loja, como é que a gente faz? Nós temos hoje, o principal é o Instagram. Tem o Instagram da Benedete Tintas ali, que é benedete.aguaverde. O Instagram de Indaial, que é benedete.indaial. Benedete com 2 T's mudos no final. A Topmobile, @topmobilebnu. E o meu é Ramon Benedetti, arroba Ramon Benedetti. Eu também não posto nada profissional assim, pouco. Reposto quando é coisas da loja só, né? Eu não sou muito ativo também assim no meu... O Instagram pessoal é mais fechado. Ramon, foi muito bom te ter aqui hoje. Foi uma conversa super 10. Acho que todo mundo também gostou da nossa conversa. Dani, eu que agradeço a oportunidade. Sempre gostoso conversar contigo, né? Tu sempre foi conversadeiro, desde pequeno, desde quando a gente se conheceu. E ótimo poder compartilhar um pouquinho da nossa história, contar um pouco dos nossos planos aí pro futuro. E falar sobre empreendedorismo é sempre prazeroso para mim também. Agradeço e estou sempre à disposição para a gente conversar. Aproveite esse momento para se inscrever no canal, se você não tiver inscrito, e curtir e compartilhar. Envie os nossos episódios para os seus conhecidos, familiares que estão no ramo do empreendedorismo. Sempre uma informação a mais para ajudar. Ficamos por aqui com mais esse episódio do nosso Café de Quinta. Até o próximo!